que Pedro usava era inferior ao grego que Paulo usava, tá certo? Então, com base nisso, você percebe que Deus, ele respeitava isso, as personalidades, a educação de cada um, os estilos literários, certo? Mas sempre supervisionando para que não houvesse erro, certo? Na sua revelação dada a nós. Então, inspiração, como eu já disse, significa o Espírito de Deus supervisionando os escritores na produção da Bíblia, de maneira que o que eles escreveram foi exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Então, Deus soprou neles, né? E eles foram inspirados, receberam essa supervisão dada por Deus, para que assim a mensagem fosse fidedigna, né? Fosse fiel àquilo que Deus queria nos passar. O Espírito Santo, a gente tem inspiração. 7 fatores primordiais. Quando desmembramos da inspiração do Espírito Santo em partes, encontramos 7 fatores primordiais. Quais são? Primeiramente, a origem divina. Tudo começa nele e para ele, certo? Então a mensagem dada a nós seres humanos tem como autor ele. A origem é ele, a origem da mensagem, certo? A origem da Bíblia é Deus. Deus é a origem de tudo, certo? Então, nele se originou a sua palavra. Então, a palavra vem dele, tá certo? Agente humano, como eu disse, tem a participação humana. Então, o homem ele é o agente condutor dessa inspiração, como um fio conduz a energia que faz acender a lâmpada. Então, os homens eram condutores da mensagem, né? Eram canais da mensagem. Escrito verbalmente, ou seja, em palavras, né? Verbalmente, em palavras. Então Deus esperou até que a escrita estivesse evoluída, né? Deus não entregou essa mensagem, por exemplo, lá para Noé, né? Ou para Adão. Não, Deus esperou o desenvolvimento das palavras, né? Esperou o desenvolvimento da escrita para que assim ele pudesse entregar a sua mensagem. Louvado seja Deus por isso. E assim esses pensamentos que eram complexos pudessem ser registrados. Então Deus teve que ter esse momento de espera, digamos assim, né? no Cronos. 7 fatores primordiais. Quando desmembramos o tempo, vamos lá, continuando. Letra D, plenária. Toda a escritura é inspirada e não apenas partes dela. Agora vamos lá. Toda a escritura é inspirada, amém? Amém. Toda a escritura é inspirada. Agora, veja só. Por exemplo, as palavras de Satanás faladas na Bíblia não são inspiradas, as palavras de Satanás. O que é inspirado é o registro dessas palavras, porque Satanás não é inspirado por Deus, certo? Então, as palavras dele não eram inspiradas, mas o registro que o autor registrou, o escritor registrou, aquele registro era inspirado. Deixar isso aqui bem claro para os irmãos, para que não haja erros, tá certo? Então, somente os autógrafos são inspirados. Esses são os documentos originais. Autógrafos é justamente aqueles documentos originais que foram escritos de punho pelos escritores, certo? Pelos escritores bíblicos. Ou ditados, porque tem algumas situações que eles ditavam, né? Paulo às vezes ditava. Porque a escritura é inspirada, ela é inerrante, certo? Então ela é inspirada. Se ela é inspirada, ela é inerrante. Por que ela é inerrante? Porque é inspirada. Inspirada porque eles receberam de Deus. Deus supervisionou. Deus soprou neles, né? Soprou neles a sua palavra. Então, é inerrante. Então, se a mensagem vem de Deus e Deus é inerrante, Deus não erra, então a sua mensagem também não pode conter erros. Porque a escritura inspirada e inerrante, somente ela tem autoridade final. Então, como a Bíblia ela é inerrante, ela foi inspirada, então não há outro livro que a gente pode considerar inerrante e nem inspirado ao mesmo tempo. Inerrante e inspirado. Porque somente os escritores bíblicos, somente eles tiveram a inspiração divina. A função do Espírito Santo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Está lá em 2 de Pedro 1,21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então não foi homens que resolveram, tiveram uma grande ideia. Vou escrever aqui um livro. Não
Não é como acontece com os demais autores, os demais escritores, que eles têm ali, eles até chamam também de inspiração, né? Digamos que eles tiveram ali aquele momento ali que um vislumbre, e aí começaram a escrever um livro, né? Mas não é dessa forma. Então não foi feito dessa forma. Os homens não tiveram esse vislumbre deles próprios, certo? Mas foram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que os moveu a escreverem a palavra de Deus. A palavra movidos neste versículo vem do grego fero e significa gerados ou conduzidos. Então eles eram conduzidos pelo Espírito Santo para que assim eles escrevessem a palavra de Deus. Então o Espírito Santo gerou o conteúdo a ser escrito e conduziu com o seu sopro cada escritor, soprou neles, certo? No momento em que estava produzindo. Ou seja, a vontade humana dos autores não foi a originadora ou a portadora da mensagem de Deus. Então não partiu do homem. A Bíblia não foi um livro que partiu do homem, como eu disse agora há pouco, não parte do homem, não foi da vontade humana. Foi Deus que foi até o homem. Deus quis se revelar a nós. Deus procurou os homens para que assim estes escrevessem a sua palavra. Então Deus não permitiria que a vontade de um homem pecador viesse erroneamente registrar sua palavra. Partiu dele, a origem foi nele. Foi nele. O fator fero, soberanamente Deus fez uso desta palavra, desta mesma palavra, fero, em outra circunstância da Bíblia, para nos ajudar a entender o poder da inspiração do Espírito.